voy a hacer primero una introducción de quién es André y, o sea, y las claves del trabajo de André para un poco contextualizar, porque me pidió Laura ayer que hiciese una pequeña intro, ¿no? O sea, pues André está considerado uno de los artistas jóvenes brasileños con mayor proyección internacional. Pertenece a una generación muy interesante que yo la llamo, yo la he autodenominado de construcción liberadora. Y él tiene un trabajo que tiene mucha sintonía con el trabajo de Marcelo Cidade, Marcius Galán, Renata Lucas y Nicolás Robio. Lo interesante de esta generación, que es una generación de artistas que comienza su producción a final de los 90, a principios del 2000, es que tiene una preocupación y una fijación sobre el uso del espacio público y el espacio urbano con una dimensión social. Entonces, cada uno lo aborda desde un lugar y trabajando con unos formatos y lenguajes distintos, pero hay como una preocupación sobre el espacio público. Supongo que eso también está marcado porque el espacio público en Brasil tiene una connotación distinta aquí en Europa, ¿no? O sea, el espacio público es un espacio público que opera, que lo público no opera. O sea, es un espacio donde, según la zona, según el barrio, según la renta per cápita de la gente que vive en el lugar, ese espacio público funciona de una forma u otra, ¿no? O sea, no tenemos esa... En Europa hay una estructura que opera en el espacio público y que obliga a través de la ordenación urbana a que se cumplan unas leyes, unos mínimos, y en Brasil hay como una como una asimetría en cuanto a un espacio público que puede funcionar en determinada zona y en otras zonas no. ¿No, André? É que é muito irregular, né? Acho que o funcionamento do espaço público, eu acho que talvez por causa de acho que talvez porque uma influência da própria história, eu acho que do Brasil, da América Latina, né? De ter sido colônia, né? E ter sido o ralo do mundo por muito tempo, né? Sí. ¿Y sigo? ¿Quieres que siga? Pode... Sigo hablando, comento vai un par de falando. cosas más de tu trabajo o vamos hablando. Como quieras. Sí. Bueno, o sea, comentaros que el trabajo de André forma parte de la colección de la Tate, que ahora mismo hay un proyecto de experimentación escultórica que ha hecho para Ranchito en Matadero, y que el año pasado André fue galardonado con el premio Illy al Solo Project en Arco. A mí o sea, lo que me ha parecido súper atractivo siempre y me ha llamado la atención del trabajo de André ha sido como esa crítica que genera desde la utilización de elementos muy simples. Es como una forma de cuestionar la arquitectura como arma de control social y de legitimación ideológica a través de un material que te enfrentas a él de una forma muy bruta, pero luego tiene una connotación poética o sea, muy profunda. El uso de los materiales y residuos, que es una constante, sobre todo materiales relacionados con la construcción, aunque a veces trabajas con superposición de maderas, no siempre trabajas con materiales arquitectónicos, ¿no? O sea, às vezes eu construo mesmo com a própria madeira, construo alguns objetos. Acho que tento criar, na verdade, são outras relações, outras situações. Acho que não... Acho quase que um exercício de não se viciar em um ponto só. Acho que uma forma, acho que os artistas contemporâneos ou a minha geração tem é de não que a gente trabalha uma questão e não só através de um material somente, entendeu? Sim. Então acho que não existe uma questão, uma importância midiática tão forte quanto
anos atrás, como acho que talvez na década de 90. Bom. Pero o sea, la utilización o sea, la superposición de materiales viene por empezar a trabajar en el street art, en la calle, o sea, a través de la intervención urbana, o no tiene nada que ver con eso. O sea, digo, Não, cuando eu acho que a referência urbana, o próprio cotidiano, são muito fortes para mim. Muito mais do que propriamente uma referência a algum artista ou, ou algum escritor que seja. Eu acho que as referências elas acabam variando de época para época, né? Então, acho que, por exemplo, o projeto do Ranchito, estava lendo um livro do Flusser, que é um filósofo, que ele falava um pouco desse questionamento do que seria uma coisa ou não coisa, ou mesmo questionando o que seria uma situação natural ou artificial. Então, acho que foram, por exemplo, nesse caso, foram questões que me levantaram a pensar mesmo o que seria uma situação real e discutindo, acho que um pouco dessa, quase uma situação colonizadora ou mesmo impositiva, assim. Lo que está comentando André tiene que ver con el proyecto que presentó para Ranchito, que es un proyecto que se llama Time Out, y la hipótesis que plantea, el punto de partida del proyecto, la hipótesis que plantea o sea, retomo lo que le estaba comentando. André cuestiona qué podemos considerar hoy día, qué es el paisaje urbano contemporáneo. Uh-huh. Entonces, cómo de pronto lo urbano tiene una connotación artificiosa, de artificio, y eso nosotros lo asociamos a que es un paisaje no natural, pero ¿por qué lo urbano artificioso no puede ser considerado natural? Cuando forma parte del ecosistema en el que vivimos y de la forma que tenemos de organización urbana. Uh-huh. ¿No, André? Sí. O sea, ¿por qué lo urbano es artificioso cuando lo urbano es una propia evolución de cómo nos organizamos en comunidad? Uh-huh. Sí. ¿Sí? Já falou pouco. É que eu acho que eu prefiro, talvez, apresentar os trabalhos, que eu acho que eu acabo entrando um pouco mais nessa discussão do que falar meio sem imagens. Acho que para mim a apresentação é meio difícil e acho que talvez com imagens fique mais claro, assim, não fique tão um questionamento abstrato, assim. Bom. Pues entramos a ver los proyectos. Tá. Bom, eu vou apresentar alguns trabalhos, eu acho que alguns trabalhos recentes da minha produção, que essas 3 primeiras fotos são uma trilogia que eu fiz ano passado na Bienal do Mercosul, que é um trabalho chamado O Estado das Coisas, né? The State of Things, Three Powers, que consistia numa discussão, quase um questionamento de 3 pontos que eu acho que constituem o Estado, uma representação de poder, que seria o território, fronteira e nação. Bom, nesse caso, acho que algumas vezes o trabalho ele acaba sendo ilustrativo ou meio óbvio, não sei. Bom, mas nesse caso seria a fronteira, que eu construí no espaço um muro de alvenaria, né, de tijolos e cimento. E na parte central do muro eu coloquei um macaco hidráulico, né, um jack, que são usados normalmente para levantar os carros, né? E estendi
uma unidade dentro do muro inteiro, né? O outro trabalho era esse mastro de bandeira sem a representação símbolo, né, da própria bandeira. E eu pendurei esses tênis, esses sapatos velhos, quase com um ato de que eu comecei a pensar um pouco sobre a própria o próprio símbolo da bandeira, do que Esto es para la Bienal de Mercosur. sim, tem um detalhe aqui, acho que fica melhor de ver. Eu comecei a pensar e questionar qual seria a representatividade, eu acho que, do próprio símbolo da bandeira, né, hoje em dia. Que acho que no Brasil a gente tem uma bandeira que é super positivista, né? Que existe uma frase que é ordem e progresso. Bom, eu acho que, por exemplo, no meu caso, não é um símbolo que eu me encaixo dentro disso, e daí eu comecei a pensar muito mais a relação de nação com uma nação cotidiana, né, que como um trajeto que o indivíduo anda, e nesse andar ele vai aprendendo, né, como, por exemplo, eu acho que o próprio Aristóteles ele falava, né, sobre isso, né. Bom, o terceiro trabalho acho que seria mais território. Comecei a pensar bom, é um trabalho que era uma mesa que tinha umas rodinhas nos pés e 4 ventiladores. E esses ventiladores faziam mover essa mesa, então a mesa ela ficava circulando pelo espaço. Bom, eu comecei a pensar essa relação quase que um território que não pudesse ser classificado ou mesmo catalogado, né? Enquanto você se pensar dentro da cartografia, né, que é uma forma de controle, mesmo de controle sobre o espaço, sobre o lugar, né, que torna-se o lugar, na verdade, o espaço torna-se o lugar, de ter essa ideia de quase que um território livre, que ele pudesse circular sem poder ser controlado. O sea, sin fronteras, o sea, sin la delimitación sociopolítica, ¿no? Sem fronteiras. Bom. Este proyecto lo he hecho conmigo ya 2 veces. Sim. É um projeto que chama Desvio de Poder 1. Bom, que é um muro de tijolos, de concreto. E daí tem essa quase que uma ação anônima ou mesmo acidental, que é essa lata de tinta jogada no chão, e essa tinta ela consegue romper esse bloqueio, né, cruzando para o outro lado. Un momento, antes de lo que me gustaría comentar de esta pieza, que lo comentamos el otro día en el taller que diste en Matadero, es que esta escultura, esta intervención, la hicimos en el Centro Cultural de España en Nicaragua y en el Centro Cultural de España en Guatemala. Y en el espacio público no funciona. O sea, no es que no funcione, sino que es un poco visible. O sea, una vez que la sacas del espacio expositivo, no opera. O sea, el lenguaje que genera es un lenguaje que cuando la gente llega y se enfrenta a ella, considera que es parte del paisaje. Es curioso porque es como... o sea, te das cuenta cómo hay materiales que materiales que están tan familiarizados con la gente, o sea, el espectador está tan familiarizado con ese lenguaje que si no está dentro de un contexto expositivo no sabe diferenciarlo. Eu acho que essa dicotomia, para mim, eu vejo como uma coisa super boa, na verdade. Eu acho que, bom, com a minha referência, eu acho que é super mundana. Para mim não importa mesmo se estando fora do espaço expositivo é um trabalho ou não, né?
porque na verdade é quase que nada, né? Eu gosto dessa ideia de ser o trabalho artístico não ter esse louvor de ser uma obra-prima, uma coisa resguardada, né? Intacta. Eu gosto muito mais, eu acho que quase que uma relação de criar quase que um ponto meio que se você pode perceber isso ou não, sabe? Bom, eu vou passando. Como a gente tem um tempo meio curto, e a conferência fala um pouco da criação individual e o processo coletivo, eu vou mostrar alguns trabalhos que eu fiz. Por exemplo, ano passado fiz uma exposição com um artista brasileiro que chama Marcelo Cidade. A gente fez uma exposição, quase é um dual project, numa galeria inglesa, na Max Wigram. Era uma exposição que chamava O Estado Natural das Coisas, né? The Natural Order of Things. Bom, no caso, a gente começou a pensar o projeto em talvez fazer um projeto a 4 mãos, só que ao mesmo tempo a gente começou a achar meio forçado essa situação, talvez como são dois artistas que acho que em algum ponto a gente tem a mesma referência, só que a partir dessa referência cada um segue um caminho diferente um do outro. Bom, esse trabalho que é o ponto de deriva foi um dos trabalhos que a gente apresentou lá. Bom, eu tenho umas imagens da exposição. Deixa eu só... Aqui. Bom, é uma visão meio geral, que era meio esse salão, a exposição. E, bom, tratava meio que sobre exatamente isso, o estado natural das coisas, onde levamos, né? Meio que o que pensamos. Bom, a exposição era meio que misturada com os trabalhos, então tem esse poste, que é meu trabalho, esses tijolos com rodas, que é um trabalho do Marcelo, que são os monoblocos, que as pessoas podiam mexer e ela ficava meio solto no espaço. A pintura no fundo do Marcelo, esse objeto instalativo, meio com umas prateleiras, que era o meu trabalho. Eu vou agora voltar aqui, que fico meio confuso, na verdade, com essas... Eu não sei onde foi parar. Aqui. Bom, o ponto de deriva é um trabalho que ele parte acho que de uma ideia de talvez ressituar o espaço, né? Que em São Paulo, que é diferente aqui da Europa. Bom, as ruas elas são identificadas, né? Os nomes das ruas são identificados através dessas duas placas, né? Azuis, fixadas nesse poste, que geralmente ficam na esquina, no entroncamento entre duas ruas. Bom, para esse trabalho eu acabei tirando a referência do nome das ruas e acabei desenhando, pintando essas duas linhas, uma vertical e uma horizontal, e que o poste, esse mastro, ele ficava preso numa bola de concreto, no qual as pessoas elas podem mexer, eu acho que talvez redirecionando o espaço, né? Bom, esse foi um outro trabalho que eu apresentei lá, que era o Monet Talks. Bom, é uma estrutura meio precária, que é meio construída meio irregular, que tem essas prateleiras, e em cada prateleira existe um material que teve
um material símbolo de um poder econômico durante a história, né, da humanidade. Então, tinha, acho que cimento, areia, café, açúcar, sal, uma lâmpada, né? E no final essa projeção projetava, era quase uma barreira virtual. Virtual. Bom, esqueci. Né, a projeção era feita em cima de um vidro que, bom, eu comecei a pensar esse trabalho quase como um gráfico tridimensional que pudesse catalogar esses símbolos econômicos. Quase que um desenvolvimento econômico um desenvolvimento econômico na história. Bom, aqui a projeção era feita, que não dá para ver porque não existe uma aproximação, mas existiam alguns layers de materiais que vinham da pedra para o ferro, o aço, daí depois o papel em branco e depois, por fim, o vidro e a projeção em cima dele. Bom, vou passar um pouco aqui porque falar um pouco mais dessa relação que eu tive trabalhando junto. Tá aqui. Bom, esse é um trabalho, acho que poucas pessoas viram, que chama Três Torres. Foi feito numa situação meio peculiar, que era uma exposição meio que independente, feito ao lado numa casa velha, meio abandonada, que iria se tornar parte de uma galeria em São Paulo. Para esse projeto é um projeto que eu fiz com outro artista brasileiro, chama Fernando Nogueira. Era um outro artista que dividia um ateliê comigo na época. Bom, o trabalho ele consistia, eram 3 barris de ferro, né, que geralmente se coloca óleo ou resíduo, e para cada um a gente colocou um combustível diferente. Então, e no primeiro a gente colocou algumas folhas, papel, que fazia uma fumaça meio branca. No outro, uma madeira mais verde, que trazia uma fumaça mais cinza. E no outro, pneu e querosene, que fazia uma fumaça negra. A ideia era um pouco chamar, acho que a atenção do que o próprio lugar se tornaria, né? De um espaço abandonado para um espaço legitimado da arte. Acho que uma coisa legal que aconteceu na hora que a gente estava fazendo, que como era um espaço aberto, toda a fumaça começou a baixar para o espaço da galeria e contaminar, na verdade, a exposição legitimada. E, ao mesmo tempo, as pessoas começaram a ir embora da galeria porque não conseguiam mais olhar por causa da própria fuligem e da fumaça. É um trabalho que eu quase não mostro assim. Eu gosto bastante dele. Bom, daí eu volto aos meus trabalhos, vou seguir um pouco em cima disso. Bom, aqui. Vas a hablar de las acciones ilegales. Esse aqui é um trabalho que, na verdade, eu não sei qualificar ele, o que é, na verdade, se é happening, ação, performance. Bom, é um trabalho que, assim, ele é feito, são construídas algumas caixas de madeira com areia, e no dia da abertura as pessoas entram no espaço, veem como um objeto, mas daí sempre tem alguém que meio que é um jogo combinado, mas
se torna desordenado, que vira quase que uma disputa de poder sobre o outro. Que as pessoas vão no espaço e começam a fazer xixi nessas caixas. Bom, a primeira vez que eu fiz em São Paulo, no Paço das Artes, que eu acho que foi uma ação que eu achei curioso, assim, que na verdade não tinha sido combinado a ação. Eu cheguei na abertura e mijei no espaço, e ao mesmo tempo, naturalmente, as outras pessoas começaram a mijar em cima do meu mijo. Então, como uma demarcação de território, né, que eu comecei a pegar um pouco da própria uma relação de poder dos cachorros, né, dos perros, que eles urinam sempre para demarcar um território. Então, se um perro urina no mesmo local que o outro urinou, ele, na verdade, está comprando briga, né? Ele está tendo um embate. E, ao mesmo tempo, bom, esse trabalho ele consistia um pouco isso, assim, quase que um jogo de uma demarcação de território ou uma sobreposição de poder em cima do outro. Bom, tem esse aqui. Esse. Bom, eu só tenho essa foto porque foi um trabalho meio antigo, de 2004. Na época a gente não tinha câmera e mesmo qualidade, acho que para aumentar por isso está pequeno. Foi uma situação que existe o Museu de Arte, o Museu de Imagem de Som em São Paulo, e estava tendo um evento que chamava Digitofagia, que consistia num evento meio midiático, e tinham me chamado e outros artistas para fazer algum trabalho, só que ao mesmo tempo a gente não se encaixava dentro da própria curadoria. Então, bom, e esse museu ele fica do lado de outro museu, que é o MUB, que é o Museu da Escultura Brasileira. Bom, que ele fica cerrado com essas grades. Bom, ficava, agora eles abriram, mas bom, na época não era fechado. E eu e mais um outro coletivo que chama Transição Listrada, que é um coletivo do Ceará, de Fortaleza, e outros artistas de São Paulo, Marcelo Cidade, Fernando Nogueira, Maurício Cardoso. A gente começou a pensar um pouco o que fazer. E, bom, a gente estava fumando um cigarro fora do museu e a gente começou a ver essa grade e o próprio MUB. Que o MUB, bom, é um museu sem acervo. Isso para a gente... bom, é uma coisa super estranha, porque o museu é uma casa que abriga os trabalhos de arte, né? E, no caso, a escultura. E, no caso, eles não têm acervo. É um museu que ele serve ou servia só para situações de festa privada ou mesmo exposições que eram meio estranhas, né? Que acho que não eram artistas que trabalhavam, mas acho que era quase que uma coisa decorativa, assim, de fato, que você teria que pagar para poder expor. Para poder exponer? Sim. Então, bom, a gente começou a pensar isso e o trabalho, na verdade, que não é esse objeto, mas é sim a ação ilegal de doar um trabalho para o MUB, né? Para o Museu da Escultura. A gente construiu meio que essa escada que as pessoas podiam subir e passar para o outro lado para doar um trabalho ilegalmente para o espaço. Foi meio que um evento meio de uma noite que acho que umas 20 pessoas invadiram o espaço e botaram os trabalhos, penduraram nas paredes de fora do museu ou mesmo no espaço aberto de lá. E curioso que no dia seguinte todos os trabalhos foram jogados no lixo pela própria segurança do museu. E, ao mesmo tempo,
a gente achou isso legal, né? Porque é legal pensar que trabalho de arte também é lixo, né? Ou que nem o Rich Horm, que pegou uma série de trabalhos dele e colocou na rua, acho que era em Nova York, não sei. E eu não sei se é filmado aqui, eu nunca vi esse trabalho, mas me contaram que ele fez isso. E logo depois um caminhão de lixo chegou e pegou todos os trabalhos dele e tacou na caçamba e virou lixo. É legal essa coisa de desmistificar o trabalho de arte, né? Sim, que eu acho que talvez seja... Eu fico pensando, talvez a arte hoje em dia seja... Não é o produto, né? Não é a feira que dá arco. Eu acho que é muito mais uma situação, é um enfrentamento, um questionamento do próprio indivíduo frente ao mundo, né? E é uma coisa que eu acho que os artistas estão perdendo isso. Acho que com talvez uma expansão do mercado é uma coisa que eu até estava discutindo com a Sara esses dias, que eu acho que no Brasil, por causa do quase fim da inflação, acho que por causa da economia está mais estável, a gente não está em crise pela primeira vez na história, né, do país, e o mercado internacional está entrando fortemente ali. Artistas que sempre expuseram, ou mesmo não expunham em lugar nenhum, ou somente dentro do país, agora expõem, não conseguem expor no mundo inteiro. Só que existe um problema nisso, que os artistas hoje em dia falam mais dos lugares que vão expor como se fosse um território de poder. Sim. Então fala assim, eu tenho isso, eu tenho um trabalho na Tate, tenho trabalho não sei aonde, e não falam mais desse trabalho. Eu acho estranho, né, como o mercado absorve e distorce, na verdade, a relação de um questionamento em um produto. E o artista torna-se de artista para administrador, gerenciador de negócios. Então, você pensar esses casos bom, que deram certo, mas certo talvez não seja a palavra, sei lá, você pensa o Damien Hirst, ou mesmo todos esses outros que tem uma fábrica que constrói para eles. Eu acho que é uma forma de agir no mundo. Não é uma forma que eu consigo agir. Eu acho que com gerenciamento a gente acaba perdendo sensibilidade das coisas. E eu acho que a arte faz parte disso, assim. Que às vezes falam, você é um artista político, né? Eu não acho que a política tá dentro de qualquer um, e acho que quando você manifesta uma crítica, você está sendo político, você não está levantando uma bandeira. Eu acho que existe uma diferença dos artistas de hoje para uma artista da década de 60, 70, assim, que existia uma arte política de fato panfletária. Sí, lo que pasa es que el término de arte político hoy día es, lo hablamos el otro día con Aitor Méndez en la charla, es complejo porque vosotros, y pongo ejemplo también al tercero y quinto, que están aquí con nosotros, o sea, generáis un discurso crítico. Então, mas o discurso crítico, qualquer discurso crítico é político. Sí, y político. No, un discurso crítico desde un lugar muy político, pero la institución pública se siente cómoda con ese discurso crítico y político. Como una especie de legitimación de la institución pública, de tener una posición abierta, o sea, como una posición correctamente política. ¿Sabéis a dónde voy? Es de... Sí, la institución pública y privada. Es como una forma
de tener un posicionamiento internacional por parte de la institución pública o privada aceptable, ¿no? Que todo el mundo te acepte y que la gente, o sea, y que dentro de los circuitos internacionales se tenga una visión de esa institución como que está apostando por los nuevos lenguajes, formatos, pero en realidad, o sea, está como asumiendo un discurso político y crítico que simplemente por una cosa de aceptación dentro de los circuitos internacionales, porque en realidad el discurso político que está aceptando es una propia crítica en contra de la institución. Acho que Es muy paradójico, ¿no? O sea, é que eu acho que a instituição ou mesmo acho que as pessoas de certa forma, elas para entender elas precisam catalogar de certa forma, que é uma forma de controle de setorizar o artista. Então existe o artista latino-americano, existe o artista europeu. Então eu acho que é uma forma de classificar. Eu tento não ser classificado, porque eu acho que é uma forma de reter, e se você quer fazer uma outra coisa que não seja isso, chega um ponto que você não consegue mais. E não é porque o trabalho é ruim, é porque as pessoas já estão condicionadas a entender seu trabalho por um ponto de vista. Isso eu acho perigoso, porque chega a um ponto que elas não, mesmo dentro dessa catalogação, elas não estão entendendo o seu trabalho. Elas estão vendo o seu trabalho a partir acho que de um discurso já estabelecido. Sim. Então, vem seu trabalho e fala, já é sobre isso, né? E não tentam entender, não param para observar mais. Sim. Não param para viver. Bom. Bueno, yo voy a abrir porque estamos ya de hora. Vamos justos. O sea, si te parece, abrimos la discusión con tercero y un quinto. ¿Sí? ¿Sí? Aunque sigamos hablando. O sea, yo hago la introducción. He invitado a tercero y un quinto a que participe y dialogue con nosotros en la presentación de André, porque creo que tiene muchos puntos en común. O sea, el punto principal del trabajo de André y de tercero y un quinto es que ambos utilizáis la intervención escultórica para generar una situación crítica de tensión. El tercero y un quinto maneja un concepto que a mí me encanta, que son los momentos escultóricos. Momentos porque son intervenciones efímeras, o sea, son intervenciones que la única constancia que quedan es a través de la documentación. Sin embargo, Andrés sí interviene y tiene una temporalidad mayor las esculturas que hacen. No son momentos, sino son estados. O sea, el trabajo de André interviene y permanece, o y a veces transforma el propio espacio. Pero desde este lugar de utilizar la escultura como generador de tensión y espacio crítico, o sea, yo quería plantear, o sea, a ambos, o sea, si no nos parece paradójico el lugar desde el que operáis como arte político, o sea, si consideráis que lo que hacéis tiene una dimensión política o no. Pues había algo ahorita que estabas comentando justo al final respecto a cómo es que las instituciones recogen ciertos discursos críticos sobre las instituciones. Vocês não querem sentar aqui? A gente senta aqui no chão. Vamos a sentar aquí. Sí, o sea, no, estoy bien. Sí. Que esto que decía sobre la forma en la que las instituciones de alguna manera como aceptan estos discursos críticos de los artistas y a mí me parece, nos platicado mucho respecto a eso, de cómo es que de alguna forma pareciera ser que uno está fuera de la ecuación, y eso es un error, ¿sabes? O sea, más bien, como artista, en el momento que tú estás haciendo una reflexión crítica por medio de tu trabajo, por ejemplo, hacia una institución, en ese momento tú estás involucrado en ese problema, pues si lo queremos llamar de una forma. Y eso es como partiendo de esa lo que ya podría considerarse como una especie de tradición en el arte reciente, como lo que se tiende a llamar como crítica institucional, que pareciera
que uno se aísla de cierta estructura institucional cuando uno está inmerso, ¿no? O uno no puede dejar de sentirse que está inmerso con la participación, es decir, porque por un lado, y por otro lado, yo me quedé pensando con esto que mencionabas de esta demanda que se hace, y creo que está casi que exclusivamente dirigida a los artistas, de que si cuando acceden a trabajar, a llevar su trabajo, que se parte de un principio de crítica, de cierta forma de crítica política, institucional, con eso pareciera que algo se vuelve tanto como dócil, algo del trabajo. No, o sea, como domesticado, ¿no? Sí, se domestica. Como hay una domesticación de... Tengo la impresión de que esa demanda solamente se ubica en ciertos contextos geopolíticos, y porque ese conflicto yo no lo veo que exista en otros contextos. O sea, ¿crees que es una postura muy eurocéntrica? Mas yo creo que você não acha que... existe en ciertos contextos, pero no en todos. Eu tenho uma pergunta. Sí. Você não acha que a arte que a gente faz, mesmo sendo crítica, é uma arte domesticada? Porque a gente está dentro do mercado e está dentro da instituição. Porque a instituição está dentro do mercado. Hoje em dia não existe separação. A entrada do jovem artista é feita pelas feiras. E as instituições vão nas feiras. Existe uma curadoria dentro da feira. Claro. Hoje em dia. E não, na verdade, é um questionamento que eu tenho que eu não tenho a resposta, entendeu? Mas são coisas que às vezes eu acho que existem extremos de domesticação, mas é uma coisa que sempre acaba me incomodando. Sí, o sea, eso que mencionas, vaya, es cierto, ¿no? Efectivamente, en algún sentido, no sé, siempre hay como esta posición en la que dices, bueno, si mi trabajo efectivamente lo que está haciendo es señalar de manera crítica situaciones o cosas que son necesarias observar, y el mercado y todo lo demás que existe, lo que dices, no hay una separación entre una institución y el mercado, eso es cierto, o sea, los museos son como aparadores también, o sea, para el mercado y tal, o sea, esas cosas están pegadas. O sea, incluso la idea de que tener una exposición en un museo eleva el precio de las obras. Es la estrategia máxima, ¿no? Claro, y en este sentido... especulación económica con la obra de un artista. Y en ese, el entrar a los museos. En ese sentido, sí, el museo también parece un escaparate, y eso es súper fuerte, porque entonces el museo... O sea, el museo legitima el trabajo del artista, el precio de mercado. Y también el mercado. Entonces hay pero la cosa es lo que creo yo que es importante como señalar es que a final de cuentas dice Komatsu que puede ser incómodo, pero en esa incomodidad yo creo que hay como materia de discurso, pues. Es decir, sí. Entonces yo soy parte de esto, y entonces la crítica es una autocrítica, es una situación reflexiva en la que tú tienes que estar como lidiando en qué límites estás operando y de qué manera estás, o de veras con todo adentro o con un piecito nada más. Es que vuestro rol no es cómodo. No es cómodo. Sois íntegros con vuestro discurso. Pero yo creo que esas acciones, esas incomodidades que luego pueden generar reacciones de uno, tampoco tienen que ser necesariamente grandilocuentes. ¿Sabes? O sea, no tienen que ser desplegando un manifiesto en la prensa, no tienen que ser haciendo como gala de grandes gestos entendidos como políticos, es decir, atrayendo una mega atención, una mirada, sino que la práctica de uno también se va definiendo con acciones muy mínimas y también como muy inmediatas. Tampoco, o sea, el querer apelar a la grandilocuencia para uno posicionarse me parece que es arrogante también por otro lado, ¿no? Puede ser otro momento, pero pensar que es nada más desde ahí yo lo considero un tanto falso. Sí, yo creo que más bien, o sea, no sé, lo que pienso es que bueno, por lo que entiendo que dice Komatsu, y estoy como de acuerdo en ese sentido, es esa cosa que esa incomodidad genera también ciertos posicionamientos y por tanto discursos en la obra, y que eso puede ser, sí, pues no creértela, como dice Rolando, por un lado estar como señalando desde fuera todo,
y más bien incluirse dentro de esas como ecuaciones. Y asumir esa incomodidad. Claro, asumir la incomodidad como parte, o sea, como parte del discurso, ¿no? ¿Querías comentar algo, André? Eu tô suando aqui. Não sei, eu tô pensando. É que são coisas que. É uma situação que vem me incomodando de fato, assim. Eu acho que. E tem interferido, acho que na minha produção. Porque eu acho que eu vou voltar ao assunto, assim, que eu acho que a inserção do artista, a inserção intensa do artista dentro do mainstream da arte faz ele esquecer quem ele realmente é. É como se faz esquecer, acho que a verdade, as verdades que ele procurou, os próprios questionamentos que ele procura. E é uma dúvida que sempre me vê, assim. Por exemplo, esse ano, meio assim, eu vou fazer algumas exposições, mas esse ano eu decidi quase não produzir trabalho, porque eu acho que ano passado eu produzi muitos trabalhos, 30 trabalhos. E chega um ponto que a produção vira quase você sistematiza o seu trabalho. E quando chega a esse ponto, eu acho que o artista tem que saber relaxar e parar. Eu lembro daquele projeto, quem que era? Era do Catelan e mais uns outros artistas, que eles convidaram para fazer a Bienal do Havaí. Vocês sabem esse trabalho? Bienal do Havaí. Que eles invitaram... Hawaii. de Hawaii. Acho que era Hawaii. Que eles invitavam outros artistas, que eu creio que eram amigos, para hacer nada. Para hacer nada. Não hacer nada. Somente ficar lá. E eu achei super bueno a ideia. É quase como uma quebra dentro dessa sistematização da produção de arte. Ou um projeto que eu acho que é do Catelan também, que ele propunha para artistas que estavam assim, bem no mainstream da arte, assim, a parar de produzir durante um ano. Acho que ele dava uma grana e falava assim, só que você não pode trabalhar durante um ano. Um ano sem trabalhar. E ninguém aceitou. O sea, es interesante para generar uma ruptura. Sim, ¿no? porque eu acho que chega um ponto que não tem como você produzir muito e ficar pensando ao mesmo tempo. Sí, está... Habla aqui, Sara. O sea, yo personalmente, así por mi experiencia, yo creo que hay un problema que a mí me genera una cosa que es, hay una fuerte contradicción, ¿no? Porque resulta que este mundo del que habla André, que es el mundo del mercado y el mundo del arte y el mundo de las instituciones y tal, está hecho por gente que no son los artistas, está hecho por gente que sabe, pues yo qué sé, sabe administrar, gente de galerías que son administradores y gente de museos. Está hecho por administradores y gestores. Sí. Y ellos, tengo la sensación de que es un mundo en el que de repente nosotros entramos de una manera brutal y muy rápido, y entonces parece como que nosotros tenemos que volvernos un poco así también. Sí. ¿Sabes? Porque si ellos pueden hacer 8.000 cosas, ¿por qué nosotros no? Si ellos pueden responder 20 emails al día y gestionar, ¿por qué nosotros no podemos gestionar? O sea, yo sé, a André y a mí nos ocurre mucho. A André y a mí nos ocurre, André y a mí nos ocurre mucho de hablar y de decir que estamos súper presionados a crear. Sí. Y al mismo tiempo
presionados porque tenemos que producir las exposiciones. Quiero decir, hay que gestionar también. Ya, lo que pasa es que ha habido un momento, yo no sé cuándo, y anoche lo hablábamos, hablábamos esto, ha habido un momento donde el sistema se ha invertido, o creo que está invertido desde el comienzo, y de pronto son más importantes los gestores que los artistas. Claro. Lo hablábamos, o sea, anoche lo hablábamos. Es una cosa muy loca, porque esto no es una cosa del huevo y la gallina. ¿Dónde empieza el huevo, dónde empieza la gallina? No. Esto es 2 más 2. Es sin contenido, no hay gestores, ¿no? Y de pronto se invierte, de pronto el gestor y el curator, según que curator, claro, o sea, hay curators muy guays, pero el gestor, o sea, cobra más protagonismo, entonces el gestor activa un protocolo. Y en ese protocolo el artista se tiene que adaptar. Sí, es muy loco. Sí. El problema de este sistema es que somos nosotros los que nos adaptamos. El artista se tiene no que es adaptar. El sistema el que ¿sabes? No es el sistema el que se adapta al tiempo del artista, a sus necesidades, a sus pensamientos, a eso que decía André, ¿no? De lo que nos mueve en un principio. Lo que nos mueve en un principio es una cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo a los 30. ¿No? Lo que estamos viendo a los 30 es avión, no sé qué, tal, baja, sube, yo qué sé. Sí, en fin, sí. Quiero decir, yo creo que es lo que has dicho tú, es que nos adaptamos nosotros al sistema. Entonces, esto genera dentro de uno, ¿no? Genera una especie de conflicto enorme, porque yo no quiero ser esa persona. O sea, mi conflicto es, tengo que ser eficaz, porque soy artista y tengo que dar la cara y tengo que ser muy eficaz, pero al mismo tiempo, ¿dónde está aquel otro artista que era mucho más importante luchar contra todo ese sistema, contra toda esa vorágine de la vida, contra todo ese cotidiano absurdo? ¿No? ¿Dónde está ese otro? ¿Sabes? O sea, ¿dónde está ese tempo que no tiene nada que ver con el tempo del gestor? Sí. ¿No? Claro. Pero por ejemplo, el colectivo Tercero un Quinto son... a mí hay una cosa de ellos que me gusta mucho, y es que cuando el sistema te impone tanto un protocolo, hay veces que hay que poner límites, ¿no? Vosotros este modus operandi lo hacéis, o sea, hay veces que ponéis límite al gestor, a la institución, o sea, marcáis. Y eso es una labor que son pequeños actos de resistencia que se tendrían que ir haciendo y que llegará un día donde se conviertan en una norma que estaría bien, ¿no? Pues es que en realidad, ¿sabes? O sea, no creo que tenga que verse como... Es que no sé, sigo pensando que uno está dentro del asunto, entonces no puedo ver como... Sí, pues, o sea, no es la institución, una especie de entidad maligna que te quiere destruir, o sea, no, trabajas con ellos, o sea, operas con ellos. Ha dado vueltas en un término, ¿no? Porque no es crítica institucional lo que uno hace, aunque está dentro de esa tradición. Nosotros siempre lo hemos demarcado en términos de decir, es negociación institucional. Eso es una manera de entender la misma institución. Algumas vezes são negociações institucionais, outras vezes são imposições. Claro, pero a lo que me refiero es que tú estás negociando todo el tiempo dentro. Y esos como límites de los que tú dices, o esos como, o sea, cuando tú dices, ¿sabes qué? Esto no se va a hacer. Pero vosotros lo hacéis, yo lo he visto, hacemos, que es una cosa que tampoco es común. O sea, lo haces porque estás efectivamente como dices tú, o sea, sí, a pesar de que uno puede verse inmerso en esa, o sea, esta como imagen de la crítica o reflexión crítica sobre la institución, pues más bien es negociaciones todo el tiempo, tú estás negociando. O sea, André ayer comentaba, me decía, Mas, no quiero então, producir en un año. Mas eu acho que, por exemplo, existem casos em casos. Eu acho que existe um tipo de trabalho, por exemplo, que o próprio trabalho ele se desenvolve nessa negociação com a instituição ou com uma situação de mercado. Mas existem outros que o trabalho ele existe. E essas negociações, mesmo que singelas, acabam podando o trabalho, entende? E ao mesmo tempo acaba matando o trabalho, matando o artista. sí, lo consume. Porque o artista não é são vários tipos, porque cada pessoa é uma coisa diferente uma da outra. Então, por exemplo, existem casos que
esse tipo de negociação destrói o trabalho. Ahí es donde yo creo que efectivamente son los límites de los que habla Luisa. En ocasiones tú dices, tienes que construir un proyecto para... Tienes que construir un proyecto para negociar, pero también es cierto, volvemos, yo creo que lo que tú mencionas sobre esta posición como incómoda del artista, esa parte me gusta mucho, ahí es donde uno se debe quedar, incómodo. Es decir, vas a negociar hasta un punto, va a llegar un punto en que dices, si doy más, se va a ir al carajo el proyecto, entonces no hacemos nada. Es que en el momento que te estás cómodo te conviertes en una actriz de telenovela. Pues, Pero igual no, pero estás cómodo, me refiero yo tiempo. en esa situación como incómoda, en el que tú estás como negociando todo el tiempo y estás como tratando de que las cosas sucedan como uno quiere, pues tienes que ceder, o sea, no siempre es como... Sí, o sea, sí, hay que negociar. Hay que negociar. Lo que pasa que al hilo de lo que comentaba Sara, yo creo que o sea, hay que, por parte del artista, hay que esforzarse en esforzarse en establecer límites a la institución. Eso sí. O sea, os digo, desde vuestro lugar, o sea, sin convertirse uno en unas divas, pero sí, o sea, gestionando bien el ego de diva para que no se confunda, pero sí hay que gestionar poniendo límites porque el sistema se ha invertido. O sea, de pronto se generan cajas enormes, contenedores enormes donde el gobierno invierte muchísimo presupuesto, donde se genera una infraestructura y el contenido pasa a un segundo plano. De pronto hay como obras arquitectónicas no sé, es como, para mí me parece todo muy loco, o sea, no entiendo. O sea, que generamos unos contenedores para albergar ¿qué? O sea, porque lo importante es albergar algo, ¿no? O sea, ¿no? A lo Anish Kapoor, del vacío, o sea, sí, generamos vacío, pero porque el vacío contiene algo, o sea, y en realidad el contenido es como la piedra filosofal de todo este sistema en el que todos vivimos y trabajamos. Y de pronto no tiene, o sea, se ha relegado el contenido. O sea, y para generar contenido te tienes que subir a unos protocolos y a una forma de funcionar que es contraproducente a vosotros. O sea, porque yo estoy escuchando todo el rato que necesitáis un tiempo... Respeitar. Claro, o sea... A si mesmo, né? É isso, né? E é uma coisa que não é o mercado de arte e o artista é o pobrezinho, mas... É uma parte de um sistema maior, né? Que o próprio sistema capitalista ele absorve, te força. A qualidade é vista em contraponto ao outro. A qualidade de um é vista em contraponto qual que é a palavra? Ao erro do outro. Entendeu? Não é visto falar. O André ele é um bom artista porque ele trabalha com isso. O André é melhor que o outro artista. E como o mercado de arte faz parte do mundo, o mundo capitalista, ele age da mesma forma. Isso cria uma tensão entre os próprios artistas, que não deveriam ter. Porque eles temem, existir, claro. por esse estado de comparativo, eu acho que cria uma instabilidade, ou mesmo uma... qual que é a palavra? Tensão. Uma tensão, um medo. Medo. De não conseguir as coisas, eu acho. E ao mesmo tempo, quase um medo irracional, porque, na verdade, cada artista é um. Não tem como copiar outro. E mesmo porque... Ou melhor, tem como copiar, mas a cópia é boa. A gente aprende com a mímese. Quando você é pequeno, uma criança, um menino, cresce aprendendo com os pais, através da mímese. Então, por isso que muitos filhos, por exemplo, têm o mesmo olhar que seu pai, mesmo sendo sangue. E eu acho que, mesmo a gente estando fisiologicamente desenvolvido, a nossa mente não.
A nossa mente está aprendendo. Eu acho que a arte, ela existe como um meio de pensar o espaço, pensar o entorno, né? Então, a gente pensa assimilando mimes, assimilando as coisas, não é assimilando as coisas. Só que é muito mais complexo. Sim. Não é um ponto, são milhões de pontos, né? Claro, o sea, igual en esa comparación o en esa cuestión que es agresiva, porque decir un año sin producir es como que todo el mundo quiere ver cosas nuevas rápido y si produces mucho es que eres mejor, porque puede, o sea, porque consigues, ¿no? Porque tienes la capacidad de hacerlo. No, me estaba preguntando si, porque como has hablado de mimesis y tal, que a lo mejor una forma de resistencia es no mimetizarte con ese estado de las cosas, ¿no? Porque es muy fácil. Pero es complicado, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy complicado. Es súper complicado. Sí, es muy... Pero, claro, igual también porque el hecho de que este arco y tal, que es una cosa que en general no nos suele gustar mucho. O sea, en general las ferias son una cosa que también nos produce una cierta, por lo menos a mí, no sé, ¿no? Sí, o sea, te puede producir conflicto, ¿no? Sí, me produce un cierto conflicto. Me parece, no sé, me parece que se gasta mucho dinero, que se hace un movimiento muy grande para una cosa que estéticamente, que artísticamente no tiene cero, o sea, para mí es cero contenido, una porquería, sinceramente. Entonces, sí, toda esa energía, todo ese esfuerzo que hacen para hacer todo este tipo de cosas, se podrían, si el sistema no fuera este, que es un sistema totalmente basado en el capitalismo y en tal, si fuera otro tipo de sistema donde los artistas realmente, tal vez toda esta energía, todo este dinero, todo ese tal sería para otro tipo de proyectos mucho más interesantes. Quiero decir, las cosas que tienen visibilidad son las menos interesantes. Bueno, hay veces que sí, veces que no, tampoco... Bueno, la mayoría. Rígidos, o sea, yo creo que hay proyectos y hay artistas que... No, sí, que sí, tienen, sí, pero yo... O sea, que tienen un posicionamiento... Pero yo estoy hablando de estos grandes eventos. O sea, de estos grandes eventos donde... O sea, estos grandes eventos obedecen a un sistema. Y también ese sistema, la parte que tiene positiva es que gracias a que hay artistas que gracias a vender 2 piezas se pueden permitir el lujo de luego estar un año investigando dentro de su propio desarrollo artístico. O sea, no es tan fácil, o sea, sí, tachar y decir la comercialización del arte no la cargamos, no sirve para nada. Sí que sirve. Claro. O sea, y todo es fruto del sistema de mecenazgo, sí. de cuando se empieza, y actúa, y hay muchos artistas que les va muy bien que hay una galería. No, hombre, a ver, vamos a ver, yo estoy de acuerdo. Sí, para que ellos puedan seguir trabajando. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo lo que estoy colocando más en relación a lo que está diciendo André, simplemente yo creo que André está queriendo colocar una cuestión, que es cómo posicionarnos frente a todo eso. Sí, frente cómo resistir, ¿sabes? Cómo no hundirte un poco, ¿sabes? Cómo no... Como não entrar numa anestesia dentro dessa situação que a gente vive hoje em dia, né? Eu acho que como tá atento para a situação e como tá presente para a situação, porque eu acho que mesmo essas situações colocam você com um posicionamento, com a sua cabeça sempre no futuro e nunca no presente. Então não é... Por exemplo, uma coisa que eu e a Sarah, a gente estava conversando esses dias, que antigamente, quando a gente era mais novo, o grupo de artistas, a gente se encontrava e ficava falando de trabalho, falando do processo de trabalho. Isso, sim, era uma grande força. E hoje em dia as pessoas, alguns artistas, eles têm medo de falar no processo, né? Eu acho que tem medo de ter essa troca. E a troca, na verdade, é o aprendizado
e o próprio desenvolvimento tanto da arte como uma pessoa humana, né? E eu acho que Es que yo creo que en Brasil, o sea, lo que nos ha pasado, yo creo que nuestra experiencia era que nosotros no teníamos nada. Cuando nosotros empezamos, por ejemplo, nosotros hemos participado de las mismas becas y cuando nosotros empezábamos no había nada. O sea, no había... Y además Brasil para nosotros en nuestra cabeza era como un lugar totalmente perdido en el mapa, ¿sabes? Que como... sí, ¿sabes? La alcantarilla del mundo. Entonces, a nosotros no nos interesaba, ni siquiera teníamos acceso. Por ejemplo, nosotros no tenemos acceso a una exposición de arte contemporáneo de primera mano jamás. Es que no iba a Brasil, eso nunca. Y era carísimo viajar fuera. Entonces, cuando nosotros estábamos allí, estábamos muy concentrados en el arte, ¿no? O sea, en nuestro propio trabajo, en nuestra experiencia, en compartir, en hacer cosas juntos, en tal, no sé qué. En el momento en el que el mercado en Brasil empezó a crecer, vamos, bestialmente, y que todos los artistas empezaron a salir a viajar, los artistas salen y no hablan más de trabajo. Hablan de, sí, pues yo expuse no sé qué, pues sí, yo conocí al curador, al comisario, pues yo tal, pues yo no sé qué, pues he vendido tal, pues no sé qué, pues a mí me ha vendido todo, pues a ti tu galería no sé qué, pues a mí... ¿Sabes? Como que nos ha cambiado un poco la... Y entonces por eso nos hemos estado cuestionando así, ¿cómo puede el artista resistir a todo eso, a toda esa información, a toda esa vorágine? A que sea atravesado por el neoliberalismo. Sí, exacto. A que sea atravesado y que de repente digas, joder, yo no quiero estar atravesado por esto, ¿sabes? Yo me opongo a estar atravesado por esto. Pero yo no creo que la solución sea no quiero estar atravesado. O sea, la solución no es negar, o sea, es encontrar la forma de gestionar tú con las reglas del neoliberalismo, de establecer los límites y ser consciente que es un sistema del que formas parte. Es como cuando la gente dice, no es que a mí no me viene bien la globalización, perdona. O sea, es como, no me viene bien que la penicilina que han descubierto a mí no me viene bien, no, perdona, es que esto forma parte del propio crecimiento del ser humano. O sea, el neoliberalismo es una fórmula que mutará en otra y luego... Sí, pero es como una estamos todo el rato como haciendo como una autogestión con nosotros mismos, con lo de fuera. O sea, es como... El neoliberalismo es una fórmula ahora, luego será otra, pero creo que siempre vamos a estar en esta situación de crisis y de vernos atravesados por nuevos paradigmas, porque Internet, o sea, la globalización, Internet y todo esto, o sea, la revolución de la forma de relacionarnos ahora es como una cosa que nos ha atravesado, que yo considero que es mucho más hardcore que el neoliberalismo. O sea, y nadie piensa nada. O sea, el poco tiempo que tenemos ahora para procesar, ahora no procesamos. O sea, enquanto antes existia uma falta de informação, hoje en día la información es demasiada, ¿no? O sea, claro, o sea, la velocidad en la que funcionamos y de pronto, en lugar de decir, no, es que a mí no me viene bien, la historia es que el Homo sapiens, como somos, mutaremos para poder procesar la información. Es que sí te puedes ir a una cabaña y no meterte en la globalización, bien, pero... o sea... Es que yo no sé, igual me he expresado mal. No, o sea... Simplemente lo estamos pensando. Sí. Yo qué sé. Sí, no, pero que igual el neoliberalismo nos empuja a ir hacia otro lugar. O sea, es que yo sí llega y se atraviesa y de pronto tenías una forma de producir y ahora cuando empieza la economía brasileña a crecer, las formas, los procedimientos cambian, pero igual cambian, pero no tiene por qué ser mal, no sé. O sea, cambian, pero... No tiene que ser mal, pero tampoco tiene que ser bien. Pues que Quiero decir, será mal o bien dependiendo de lo que nosotros elijamos. Pero es que es un cambio constante, o sea... Y sí, o sea,
forma parte de la propia vida, o sea, de la endosimbiosis, de la homeostasis, de todos los procesos, o sea, no sé si entendéis lo que, o sea, en mi planteamiento, o sea, creo que esto es una cosa que es como si vamos resolviendo en la vida, o sea, en nuestros procesos profesionales vamos todo el rato resolviendo resolviendo ecuaciones todo el rato, y entonces de pronto esta es una ecuación que hay que resolver, pero que estamos así continuamente. Bueno, es mi punto de vista. ¿Queréis comentar algo, tercero, un quinto? No, pues creo que... Es que pareciera que todo tuviera que ver con lo económico, pero a lo mejor, por ejemplo, cuando mencionaba sobre el neoliberalismo, al final de cuentas ese es un instrumento económico, pero también de cierta ideología que está encima de eso, ¿no? Y en el caso del arte, el mercado y los intereses económicos que se organizan alrededor de una obra, de un artista, de una institución, pues es una cosa que puede estar atravesando, pero que no, que también genera tensión, y es en esa tensión donde las cosas se pueden, donde yo creo que se pueden advertir los valores de cada una de las cosas, en la tensión que generan, no en el digamos, no en el producto final, no en el ¿cómo decirlo? Es que hay algo que puede ser, que la obra en realidad es un reducto de un proceso de trabajo en el cual el proceso es el que va definiendo el valor de las cosas. Y es ahí donde yo creo que hay que poner atención antes de... Bueno, me refiero, obviamente, partimos casi que antropológicamente de un valor de la cosa como terminada, y el proceso no se le ha dado importancia, ¿no? Eso no es algo que sea nuevo, ¿no? Y cuando se habla de mercado como si fuera como el gran fantasma que te despierta en la noche y que te ataca en tus sueños y todo eso, pues en realidad yo creo que habría que considerarlo como algo que forma parte de una estructura de trabajo también, y hasta dónde uno puede generar tensiones en tanto esa estructura a uno no le satisface o no cumple con lo que quieres hacer, o hasta dónde intenta ejercer presión a tal grado que terminas haciendo las cosas que no quieres. Yo creo que es lo que decía Sara un poco en ese sentido, que es una forma así como una estructura que sí puede imponerte situaciones, límites, reglas, pero por otro lado, si eso uno lo recupera y lo asumes como una constante en el trabajo, pues entonces el trabajo empezará a generar comentarios respecto a eso, pero jamás desde fuera, volvemos, ¿no? Tienes que estar ahí, metido en el mismo costalito, pues, con todo lo demás. ¿Y hasta dónde puede haber realmente un artista en estos momentos que sea outsider? Yo creo que ese concepto ya no existe. Ya no existe. No existe. ¿Que lo dejamos aquí? Sí, ¿no? Llevamos 1 hora y media. ¿Sí? ¿Está bien? Muchísimas gracias, André, y terceros, Julio, Roland y Gabriel. Y todos los que han venido nos van a aguantar.